Olá, querido estudante, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Vailson Santos. Seja bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídia e Tecnologia Educacional da CEMED Manaus. Hoje iremos estudar sobre a hegemonia europeia na economia, na política e na cultura. O nosso componente de geografia traz informações importantes para o nosso conhecimento. Então vamos lá, para a nossa hora de aprender. A palavra hegemonia, ela tem muitos sentidos. Ela relaciona o domínio de uma nação, de um continente, sobre determinada parte do planeta. Esse domínio, ele impõe através de suas vontades sobre um grupo de nações, que às vezes, mesmo notada, parece que ela tem um interesse comum para todos. E hoje, na hegemonia europeia, nós vamos trabalhar sobre isso. O domínio europeu no mundo ocidental teve início durante os séculos XV e XVI, com o início das grandes navegações. Isso se deu como expansão do seu território através das buscas de riquezas em outros continentes, com a necessidade constante de suprir novos mercados. Os europeus foram aos poucos impondo seu modo de vida aos povos conquistados. Esses povos foram dominados e escravizados, e em determinadas áreas foram praticamente exterminados. Figuram entre esses povos os nativos americanos, os asiáticos, os africanos e também da Oceania. O início das grandes navegações, Portugal foi o primeiro país europeu a se aventurar pelos mares e vários foram os fatores que contribuíram para esse fato. Insuficiência portuguesa em metais preciosos para a cunhagem de moedas, falta de produtos agrícolas e de mão de obra, desejo de expandir a fé cristã, o acúmulo de conhecimento náutico e o desenvolvimento de novas tecnologias possibilitaram que as grandes navegações iniciassem no século XV, e os portugueses são considerados pioneiros nesse processo. A principal inovação do período das grandes navegações foi o uso das caravelas, um tipo de embarcação pouco utilizada para explorações. As caravelas eram pequenos com o máximo 3 mastros. Até então, se utilizava velas no formato que foi batizada de latinas, entre aspas, triangular. Eram barcos fáceis de conduzir e controlar. Exemplos claros da hegemonia europeia são eventos como as grandes navegações, a colonização do Novo Mundo, bem como o neocolonialismo e o imperialismo europeu no mundo. As civilizações romanas e gregas, o Renascimento, a Revolução Francesa e a Revolução Industrial, e o surgimento do primeiro bloco econômico no mundo. A partir dos exemplos citados, fica claro perceber que a Europa foi e ainda continua sendo o palco das grandes realizações humanas. A hegemonia europeia foi uma realidade na América, a exemplo do Brasil, cuja terra foram ocupadas e colonizadas pelos portugueses, que impuseram sua cultura sobre os indígenas. A influência da hegemonia europeia no Brasil pode ser notada principalmente na língua, na culinária, e na cultura e na religião. Exemplo de sistemas econômicos europeus, o feudalismo, compreende o sistema político, econômico e social que predominou na Europa Ocidental entre o início da Idade Média até a afirmação dos Estados modernos, tendo seu apogeu entre os séculos XI e XIII. O capitalismo é um sistema econômico baseado na propriedade privada dos meios de produção e sua operação com fins lucrativos. As características centrais deste sistema incluem, além da propriedade privada, o acúmulo de riquezas e de capital. O trabalho assalariado, a troca voluntária no sistema de preços e mercadorias competitivas. Agora, a economia socialista é um sistema econômico caracterizado pela propriedade coletiva dos principais meios de produção. Todos os setores da economia são coletivizados e a planificação ostensiva de toda a produção econômica. Na Europa, há 3 tipos de governo. No sistema presidencialista, o presidente é o chefe de Estado e o chefe de governo. No sistema semipresidencialista, o presidente e o primeiro-ministro partilham em número de competências. E, finalmente, no sistema parlamentarista, o presidente é uma figura simbólica. Exemplo de culturas europeias. As línguas europeias estão, em sua maioria, dentro de 3 principais grupos linguísticos.
a língua românica, derivada da língua latina do Império Romano, a língua germânica, cujos ancestrais vieram da língua do sul da Escandinávia, e as línguas eslavas. As línguas românicas são faladas principalmente no sudoeste da Europa, assim como na Romênia e na Moldávia, que estão situadas na Europa Oriental, que durante séculos foram difundidas pelos europeus pelo mundo, sendo hoje um dos grupos linguísticos mais falados no mundo. Os Jogos Olímpicos. Originários como um ritual em homenagem a Zeus, os Jogos Olímpicos foram recriados no final do século XIX e enfrentaram diversas dificuldades de estabelecimento, até conquistar a condição de um dos principais fenômenos socioculturais contemporâneos. Através do século XX, acompanhado passo a passo a dinâmica social e os interesses comerciais e políticos que foram sendo acoplados direto ou indiretamente ao universo esportivo. Nascido e desenvolvido na Europa, foi conquistando adesões de todos os continentes. O futebol moderno. O esporte mais popular do planeta possui sua origem em diversidades e não há uma data precisa de forma oficial. Quem inventou o futebol moderno foram os ingleses em 1863, no ano em que foi fundada o Football Association em Londres, e quando iniciou a profissionalização do esporte no planeta. Hoje, o futebol moderno é um dos esportes mais praticados no mundo. Depois de aprendermos bastante na aula de hoje, vamos exercitar o nosso conhecimento, pois chegou a hora da atividade. Atividade 1. Qual foi o marco inicial do domínio europeu no mundo ocidental, ao qual teve início durante os séculos XV e XVI? Questão A. As Cruzadas. B. O neocolonialismo. C. As grandes navegações. Ou D. A Revolução Industrial. Questão A. As Cruzadas? Não foi as Cruzadas. As Cruzadas foi um movimento católico iniciado no século XI, a qual, na cidade de Clermont-Ferrand, na França, o Papa Urbano convocou todos os católicos a recuperar o local sagrado que estava sob domínio muçulmano. Isso fez com que as elites europeias se movimentassem e fizessem tais expedições. É claro que é evidente que essas expedições revigoraram ou reacenderam o comércio do Mediterrâneo, mas não foi esse o marco inicial do domínio europeu no mundo ocidental. A letra B, o neocolonialismo, não. Neo quer dizer novo, o novo colonialismo. Isso vai acontecer no século XIX e até o início do século XX, até o início da Primeira Guerra Mundial, na qual os europeus, sobre as suas mesas, dividiram a África e grande parte do continente asiático. Ou seja, algo novo. E esse movimento, ele aconteceu principalmente depois da Segunda Revolução Industrial, na qual as potências europeias iam em busca de mão de obra, matérias-primas baratas e mercado consumidor. Claro que isso não interferiu no continente americano, que é justamente o que nós estamos falando desde o início do texto, que foi o marco inicial da colonização, foi as grandes navegações que teve destino, principalmente o continente americano. Foi a letra D a Revolução Industrial? Não foi a letra D a Revolução Industrial. A Revolução Industrial, de fato, ela se deu em consequência das grandes navegações. Por quê? Porque o mundo europeu ele vai se expandir, eles vão em busca de novos mercados, de matérias-primas e principalmente de mercado consumidor. Ou seja, eu tenho que produzir cada vez mais. E o acúmulo de capitais e a reserva de matérias-primas, o carvão mineral, no Reino Unido fez com que houvesse a Revolução Industrial. Qual era o objetivo? Era justamente aumentar essa produção para que a Europa e principalmente o Reino Unido abastecesse o mundo. Então a letra correta é a letra C, as grandes navegações, que foi o marco inicial da colonização europeia no continente americano e no restante do mundo, que teve como Portugal o primeiro país a empreitar essas grandes descobertas. Atividade 2.
Qual foi o país pioneiro nas grandes navegações? Letra A, a Espanha? Não, não foi a Espanha, senhores. A Espanha foi o segundo país a adentrar as grandes navegações. A Espanha ainda não era um país formado. A Espanha ainda estava em processo de formação. Foi só quando os reis católicos Fernão de Aragão e Isabel de Castela casaram que formaram a Espanha. Ou seja, eles estavam em briga interna, briga para a formação do Estado Nacional Espanhol, enquanto Portugal não tinha esse problema. Portugal era um país que já estava formado, né? Não tinha problemas internos, não tinha disputas internas, e a Espanha não teve esse momento histórico, vamos dizer assim, estabilizado como Portugal teve. Então a Espanha não foi o primeiro país a iniciar as grandes navegações. Foi a letra C, a Inglaterra? Não, não foi a Inglaterra. A Inglaterra tinha um problema seríssimo. A Inglaterra estava se reabilitando, se recuperando da Guerra dos 100 Anos entre França e Inglaterra, que na verdade essa guerra durou 116 anos. Ou seja, a Inglaterra gastou muitas da sua riqueza, perdeu muito homem. Logo depois, a Inglaterra vai enfrentar outro problema interno, que é a Guerra das Duas Rosas, na qual a elite inglesa estava lutando pelo poder. Ou seja, a Inglaterra, de fato, ainda não tinha a centralização do poder e os meios legais e que estruturava as grandes navegações. Foi a letra D? A França? Também não. A França lutou a Guerra dos 100 anos com a Inglaterra. A França também ainda não tinha estabelecido a concentração de poder, ou seja, a centralização do poder. Só depois, mais tarde, que esses países foram, de fato, brigar pelas grandes navegações, questionaram muitos acordos, principalmente o Tratado de Tordesilhas. Então a letra correta é a letra B, Portugal. Portugal tinha uma série de fatores propícios à sua expansão marítima. Muitas delas citados em alguns textos, como também eu citei no texto anterior, Portugal tinha centralização de poder. Desde o século XIII, Portugal já era um país, uma nação praticamente moderna, tinha centralização de poder, tinha uma série de fatores, por exemplo, a sua localização marítima aberta para o mar, facilitou o processo de navegações. Então, Portugal foi, de fato, o pioneiro na conquista de novas terras e levou a influência europeia para o mundo ocidental. Atividade 3. Observe as opções abaixo e identifique o nome das embarcações utilizadas no início das grandes navegações. Não, não foi a nau. A nau é um tipo de embarcação que, mesmo sendo utilizado nas grandes navegações mais tarde, ela não fez parte como uma embarcação pioneira no início das grandes navegações. A letra B, a galera? Não, também não foi a galera. A galera é um tipo de embarcação muito utilizada principalmente no Império Romano e que, de fato, ela não foi utilizada nas grandes navegações. Letra C, destroyer? Não, senhores, destroyer é um tipo de embarcação moderna na qual as marinhas de todas as potências mundiais, como Estados Unidos, Rússia e China, utilizam esse tipo de embarcação. Essa embarcação é feita principalmente de ferro e de outros materiais mais resistentes, coisas que não eram utilizadas na época das grandes navegações. As embarcações eram feitas principalmente de madeira. Letra D, caravelas? Sim, senhores, foi a caravelas, um tipo de embarcação desenvolvida em Portugal, na qual era uma embarcação leve, não muito grande, e que ela, devido ao seu formato, ela podia ser utilizada em vários tipos de ambientes. Por isso, a letra certa é a letra D, caravelas.
Agora, senhores, vamos para a atividade 4. Não há uma data precisa sobre a criação do esporte mais popular do planeta, o futebol. Todavia, suas origens são diversificadas e ele é praticado no mundo inteiro. O futebol moderno surgiu em qual país? Letra A. No Brasil, não, senhores. O futebol chegou ao Brasil no final do século XIX por Charles Miller, que era filho de um inglês com uma brasileira. Ele trouxe o futebol, ou seja, o futebol moderno já tinha sido inventado, ele foi só trasladado da Inglaterra para o Brasil. Letra C, foi a Alemanha? Não, pessoal. Apesar da Alemanha iniciar o futebol muito cedo, logo após a Inglaterra, na Europa, mas também não foi na Alemanha. A letra D, foi na Argentina? Não, senhor. A Argentina, o futebol chegou na Argentina muito antes que o Brasil, trazido pelos ingleses, mas também não foi na Argentina. O futebol moderno, ele vai surgir na Inglaterra, que é a letra B. A origem desse futebol, ele é muito remota. Uns atribuem aos chineses. Segundo esses autores, durante as batalhas, e isso há milhares de anos, durante as batalhas, os chineses pegavam, tiravam a cabeça dos seus oponentes e utilizavam ela como bola, como futebol. Mas, segundo as lendas, as tradições inglesas, foi durante a invasão normanda que eles levaram o futebol para a Inglaterra. Claro que não era com as regras que nós temos hoje. Então, apenas no século XVII, os ingleses começaram a usar o futebol e também impor as suas novas regras. Em 1830, os ingleses eles vão restabelecer o futebol moderno, colocando as regras que nós temos hoje, e fundando o primeiro time de futebol. E mais tarde, fundando uma associação esportiva que hoje nós conhecemos por FIFA, que é a entidade máxima do futebol mundial. Então, o futebol moderno ele vai surgir na Inglaterra, correto? Atividade 5. Quais os continentes explorados no início das grandes navegações? A letra A, a África. Sim, pessoal. Apesar da África fazer parte do processo das grandes navegações, não especificamente como fornecedora de matéria-primas ou de riquezas, a África, de fato, participou sim desse processo das grandes navegações. A Oceania, sim, senhores, de forma parcial, a Oceania, de fato, fez parte do processo das grandes navegações. Os portugueses, através de Vasco da Gama, quando ele contornou o Cabo da Boa Esperança, ele chegou até Calicut, na Índia. De lá ficou fácil para os portugueses chegar até a Oceania. Inclusive os portugueses chegaram a comercializar, inclusive com o Japão, né? Foi a Europa? Não, pessoal. A Europa é justamente o continente na qual se iniciou as grandes navegações, sendo por isso o continente que conquistou e explorou, e não que foi explorado. Letra B, a África. Sim, pessoal. Como eu já mencionei na questão anterior, a África, sim, de fato, fez parte do processo das grandes navegações. Foi a América? Sim, senhores. A América participou, sim. Inclusive, os europeus exploraram inicialmente o continente americano, dividindo entre eles suas terras e suas riquezas. Foi a Europa? Não, pessoal. Como também citei, a Europa foi o país que conquistou e explorou. Então, eles não foram explorados. A letra C, a África, também já citei que sim. A América, também citei que sim. E a Ásia? Claro, senhores, a Ásia também fez parte desse processo das grandes navegações. Como eu citei, Vasco da Gama chegou até Calicut. De lá, eles chegaram às terras do Japão. Então,
realmente eles fizeram parte. Ou seja, a letra C, África, América e Ásia. É a resposta correta. Por que não é a letra D? Porque aí nós temos mais uma vez a África, como eu já citei, de fato ela participou, a Europa não. Por quê? Porque a Europa foi que colonizou, foi que explorou. E a Oceania, que mais tarde fez parte, como citei, do processo da grande navegação. Então, a letra certa é a letra C. Agora, vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje. Chegou a hora da revisão. Primeiro, as grandes navegações e o domínio europeu sobre a economia, política e cultura do mundo ocidental. Bom, como foi citado no texto, senhores, os europeus iniciaram o processo de grande navegação. Então, tendo Portugal o pioneiro desse processo. Portugal teve uma série de fatores que influenciou no pioneirismo das grandes navegações. Dentre eles podemos citar a centralização de poder. Portugal, desde o século III, já tinha centralizado seu poder, já tinha seu rei, não tinha uma briga interna por poder. Segundo, Portugal precisava de moeda para cunhar, minério para cunhar suas moedas. Portugal precisava acumular comércio, riquezas. Então, Portugal, devido à sua posição geográfica, que é uma janela para o mar, fez com que os portugueses iniciassem, de fato, e dominassem grande parte do mundo ocidental. A sua cultura portuguesa chegou até o Brasil. Como nós falamos, Portugal trouxe para nós o nosso idioma, culturas, músicas, alimentos, enfim. A cultura portuguesa no Brasil está atrelada à sociedade. E, de fato, eles tiveram uma influência muito grande na formação do povo e do território brasileiro. Os idiomas mais falados na Europa e sua relação com os povos dominados e explorados pelos europeus. Bom, como citei no texto anterior, os 3 idiomas mais falados na Europa são, primeiro, o germânico, que surge na Escandinávia. Germânico é o tipo de idioma falado pelos ingleses, pelos alemães, pelos austríacos, pelos holandeses. Então, esse idioma ele chegou até a América através da colonização inglesa. E esse idioma ele é falado nos Estados Unidos, grande parte do Canadá. E hoje, devido ao comércio, a língua inglesa é o idioma mais falado no mundo. Ou seja, o idioma europeu ele vem prevalecer sobre os demais no termo de comércio através das grandes navegações. Outro idioma que também é muito falado na Europa é as línguas de origem românicas, ou seja, romanas, que nós chamamos de neolatinas. Entre elas, podemos citar o italiano, o espanhol, o português e o romeno. Então, nesse contexto, senhores, nós vamos entender que quando Portugal e Espanha migraram para o continente americano, eles trouxeram esse idioma para cá. Então, para vocês entenderem melhor, o idioma latino ele surge no grande Império Romano. Então, no Império Romano se falava o latim vulgar, que era falado por soldado e pela população em geral, e o latim clássico, falado principalmente pela elite. Então, quando os romanos dominavam suas províncias, seus soldados iam casando com as pessoas, iam formando famílias, e daí, quando o Império Romano do Ocidente deixa de existir, vai surgir novos idiomas. Inclusive, a língua portuguesa é chamada da última flor do Lácio. Por quê? Porque a língua portuguesa ela vai surgir do Lácio, é onde surge os latinos, né, que é uma parte central da Itália, e de lá ele se expande para o restante do mundo. E nós vamos entender melhor porque o continente americano, grande parte dos países falam o idioma latino, ou é espanhol, ou é língua portuguesa. Outro idioma também muito falado na Europa, que também chegou até a América através de grupo de pessoas, em algumas regiões, principalmente no sul do Brasil, que nós vamos chamar os eslavos, né, que eles vão surgir ali na Europa Oriental, que são falados pelos polacos, falados pelos russos, falados pelos ucranianos e etc. Então, esses idiomas, de fato, eles vão, principalmente o germânico e os românicos, eles vão influenciar, de fato, no mundo ocidental e de lá eles vão se espalhar pelo mundo todo. Os sistemas econômicos europeus. Nós podemos citar aqui 3 sistemas econômicos famosos que nós estudamos bastante
dentro do contexto escolar. Primeiro, nós vamos falar do feudalismo. O feudalismo ele vai surgir no final do Império Romano do Ocidente. O feudalismo é um sistema político, econômico, social e cultural que vem do povo germânico, que era baseado na servidão, o senhor feudal e o sucerano, não é isso? Ou seja, o cidadão era obrigado a trabalhar de forma civil ao seu patrono, ao seu patrão. Então, nesse contexto, esse sistema econômico era baseado principalmente na agricultura e na pecuária, na qual as pessoas se deslocaram da cidade para o campo. Depois nós vamos ter o sistema capitalista, que já está dizendo, que é sistema capital, né? Esse sistema capitalista foi implantado na Europa no século XI, XII e XIII da era cristã. Ele foi caminhando e chegou até os moldes atual. Esse sistema é baseado no acúmulo de riqueza, da propriedade privada, na lei da oferta e da procura e da livre concorrência, na qual o que prevalece é o acúmulo de capitais, ou seja, o acúmulo de riquezas. Nós vamos ter também o socialismo, que é o sistema político, econômico, social e cultural que foi inventado também na Europa, tendo seus grandes fundadores, o Friedrich Engels e Karl Marx, sendo Karl Marx o maior expoente do socialismo, que é baseado numa sociedade sem classes, na qual todos são iguais, na qual o trabalhador, o proletário, é o dono dos meios de produção. E esse sistema antagônico ao capitalismo levou ao mundo ocidental em uma guerra que nós conhecemos como Guerra Fria, na qual influenciou todo mundo e até hoje esses dois sistemas ainda se divergem em algumas partes do planeta. Então, como vimos, senhores, os sistemas econômicos, políticos europeus também influenciam o mundo até hoje. E esse reflexo nós sentimos hoje, principalmente nas questões bilaterais e geopolíticas das grandes potências, que é os Estados Unidos, a China e a Rússia. As Olimpíadas e o futebol moderno. As Olimpíadas, como foi citado no texto anterior, era uma manifestação em prol do deus Zeus, que era o deus da mitologia grega, que era, de fato, feito na cidade de Olímpia, na Grécia. No final do século XIX, o Barão de Coubertin, francês, teve a ideia de reviver as Olimpíadas, ou seja, implantando as Olimpíadas modernas. A ideia dele, de Coubertin, era que ele revivesse a Olimpíada Moderna no ano de 1900, que era o ano da Exposição Mundial em Paris. Mas o rei grego ficou tão entusiasmado que 4 anos antes ele fez essa primeira Olimpíada Moderna na Grécia. Logo depois, Coubertin, com o apoio de franceses e ingleses, fundaram o que hoje nós conhecemos pelo Comitê Olímpico Mundial. E, de fato, as Olimpíadas, que é uma manifestação esportiva de origem europeia, hoje ela influencia e ela mudou a ideia do mundo com relação aos esportes. Por quê? Porque ela abarca todos os esportes possíveis dos 5 continentes. O futebol moderno. Como já foi citado, o futebol moderno tem várias versões sobre a sua fundação. Mas o futebol moderno, de fato, ele tem como a Inglaterra, né, o marco inicial. Por quê? Porque eles vão instituir associações, times de esportes e também vão incluir as regras do futebol, culminando com a fundação da FIFA. E esse esporte, de fato, é um esporte mundial. Em todas as partes do mundo, hoje, o futebol ele é praticado. Então, como nós podemos ver, tanto o sistema político, como os sistemas econômicos, como também os esportes de origem europeia influenciando o mundo. Então, como foi citado no início do texto, a parte hegemônica, né, que é aquela influência dos países do continente no mundo, de fato, tem a Europa como a grande hegemônica do mundo atual. Agora, vamos finalizar a nossa aula, acreditando que já podemos sair daqui conhecendo um pouco sobre a hegemonia europeia na economia, na política e na cultura. Não perca a nossa próxima aula. Estarei aqui esperando você. Tchau, tchau.